O torcedor vascaíno acordou nesta sexta-feira com uma enxurrada de notícias quentes direto da colina histórica. E entre os bastidores que agitam São Januário, uma coisa ficou clara: o Vasco da Gama abriu o cofre e entrou com força total no mercado da bola. A movimentação nos bastidores tem nome e sobrenome: Admar Lopes. O diretor executivo, que já vinha ganhando moral pela forma como vem conduzindo a janela de transferências, agora parece viver um dos seus momentos mais decisivos à frente do futebol cruzmaltino. E, ao que tudo indica, o nome da vez pode ser um daqueles que muda o patamar da zaga: Diego Carlos. O zagueiro brasileiro, com passagens marcantes por clubes europeus como Sevilha, Aston Villa e recentemente no Fenerbahçe, é alvo direto do Vasco. E não é qualquer especulação, não. Existe negociação, há interesse mútuo e, principalmente, um formato de negócio que agrada a todas as partes envolvidas. O Vasco propõe um empréstimo até o meio do ano que vem, sem custos de transferência, arcando apenas com os salários do jogador. A ideia é clara: reforçar a defesa com mais um nome de peso, sem desequilibrar as finanças. E quem está por trás dessa engenharia? Admar Lopes, mais uma vez mostrando sua capacidade de articular nos bastidores e transformar oportunidade em reforço. A operação ganha ainda mais força quando se entende o cenário atual. O Vasco já tem fechado o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, um defensor de seleção, que chegou com o selo de titular da Colômbia na última Copa América. Mas o clube quer mais. A tentativa inicial foi Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro, mas a negociação empacou. Foi aí que o nome de Diego Carlos voltou com força para a pauta. E a boa relação entre o clube carioca e o empresário Giuliano Bertolucci, que cuida da carreira do jogador e também é agente de Fernando Diniz, pode ser o trunfo final para que essa contratação saia do papel e se concretize ainda nesta janela. Se a contratação de Diego Carlos se concretizar, o Vasco passa a contar com 2 zagueiros de nível internacional no elenco. Um salto enorme de qualidade se comparado ao que o clube oferecia no setor defensivo até pouco tempo atrás. E não é só isso. A diretoria não quer apenas empilhar nomes, mas montar uma base sólida, experiente e capaz de competir de igual para igual com os grandes do futebol brasileiro. O recado está dado: o Vasco quer voltar a brigar lá em cima, e a reconstrução passa por peças como Diego Carlos. E enquanto a defesa vai sendo turbinada, outra joia da colina se despede. Lucas Figueiredo está de saída do Vasco. O atacante, que estava emprestado ao América Mineiro, acertou sua transferência para o Alverca, de Portugal. A venda vai render ao clube carioca cerca de R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. A outra parte segue com o Vasco, que ainda mantém uma fatia para lucrar em uma eventual revenda futura. O América Mineiro, por sua vez, fica com cerca de 10% da negociação, graças à famosa taxa de vitrine. Figueiredo, que já aceitou os termos com o clube português, assinará contrato de 3 anos e parte em busca de novos desafios na Europa. Mais um capítulo de uma gestão que começa a organizar as finanças sem abrir mão do planejamento esportivo. Aliás, se tem um nome que vem ganhando força no coração da torcida é o de Admar Lopes. O executivo foi responsável por um dos maiores resgates administrativos recentes da história do Vasco. Depois de janelas frustrantes sob o comando de outros dirigentes, como a do início deste ano e a do meio da temporada passada, marcadas por contratações caras e pouco efetivas, casos como Jean Davi, Maxime Domingues e companhia, o Vasco muda totalmente de postura. Agora, a tônica é eficiência, critério e, acima de tudo, inteligência nos negócios. E os frutos disso já começaram a aparecer. Nesta janela, o torcedor cruzmaltino viu chegar ao clube nomes como Robert Renan, Andrés Gomes, Carlos de Pena, Thiago Mendes, Matheus França e o próprio Carlos Cuesta. Atletas que, juntos, custaram praticamente zero aos cofres do clube até agora. Com exceção de Cuesta, que teve parte de seus direitos adquiridos, todos os demais chegaram por empréstimo ou estavam livres no mercado. É um salto gigantesco em relação ao que se viu nos últimos anos, e tudo isso com o clube mantendo os pés no chão financeiramente. E tem mais. A história envolvendo o volante Cauã Barros é um exemplo clássico de como Admar Lopes tem se movimentado com astúcia.
O jogador, que pertencia ao Vasco mas estava emprestado ao América Mineiro, deveria voltar ao clube mediante o pagamento de uma multa. O América exigia algo em torno de R$ 500 mil pela liberação antecipada. Mas a diretoria vascaína achou um caminho alternativo. O que pouca gente sabia é que o Vasco detinha prioridade de compra sobre o volante Matheus Henrique, vendido recentemente pelo América para o futebol árabe por cerca de US$ 15 milhões. O clube mineiro negociou o atleta sem notificar o Vasco, quebrando cláusulas contratuais. Ao perceber isso, Admar agiu com firmeza. Levou o caso à mesa de negociação e usou como trunfo para zerar a multa de Cauã Barros. Ou seja, o volante voltou para São Januário de forma gratuita, graças a uma manobra estratégica que pode parecer simples, mas exigiu leitura jurídica, domínio de contrato e, principalmente, ousadia. É esse tipo de movimentação que vem transformando o ambiente em São Januário. E ao que tudo indica, o trabalho de Admar ainda está longe de terminar. Nos gramados, o elenco segue sua preparação para o duelo de domingo contra o Sport, válido pelo Campeonato Brasileiro. A atividade no CT Moacir Barbosa contou com a presença de reforços recentes e deixou boas impressões. Matheus França, por exemplo, já treinou com bola e está cada vez mais próximo de estrear. A expectativa é que tanto ele quanto Robert Renan estejam disponíveis para Fernando Diniz no próximo compromisso do time. Dois jovens com enorme potencial, que chegam com status de titular, mas terão que mostrar serviço em campo para conquistar seu espaço. O técnico Fernando Diniz, inclusive, já deixou claro que deve poupar alguns nomes pensando no jogo de volta contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. Um deles é o lateral direito Paulo Henrique, que sentiu dores na partida de ida e está praticamente fora do confronto contra o Sport. A comissão técnica quer preservá-lo para o jogo decisivo contra o rival carioca. Com isso, mudanças no time titular são esperadas e podem abrir espaço para as novas caras do elenco. Enquanto isso, nos bastidores, o clube segue atento a novas oportunidades de mercado. A janela de transferências caminha para a reta final e a diretoria trabalha contra o tempo para reforçar ainda mais o grupo. O nome de Diego Carlos continua em pauta, e as conversas seguem em andamento. O desejo do jogador de retornar ao Brasil e o bom relacionamento entre seu staff e a diretoria vascaína pesam a favor da negociação. A proposta está feita, empréstimo sem custos até o meio do ano que vem, com o Vasco bancando os salários. Resta agora a resposta do Fenerbahçe para saber se o martelo será batido. O que dá para afirmar, sem medo de errar, é que o Vasco vive um momento de reconstrução ousada, com peças chegando de forma pontual, sem loucuras, mas com ambição. A defesa, que era um dos setores mais criticados no início da temporada, pode virar um dos pontos fortes do time. Carlos Cuesta e Diego Carlos formariam uma dupla de respeito, com experiência internacional e bagagem suficiente para elevar o nível do setor. E isso, aliado ao talento de jovens como Robert Renan, pode ser determinante na caminhada vascaína no segundo semestre. Agora, resta saber como essas peças vão se encaixar dentro de campo. Porque fora dele, o torcedor já começa a enxergar um Vasco mais estruturado, mais agressivo no mercado e muito mais competitivo. Se antes o clube parecia andar em círculos, hoje dá sinais claros de rumo e planejamento. E, principalmente, de que está voltando a ser protagonista, dentro e fora das quatro linhas. E esse novo Vasco que está tomando forma nas mãos da atual gestão não para de surpreender. Dentro de campo, a esperança renasce a cada treino no CT Moacir Barbosa. Fora dele, a diretoria segue se movimentando de forma cirúrgica para montar um elenco competitivo sem cometer os mesmos erros de gestões anteriores. E é impossível ignorar a transformação que vem sendo promovida com um planejamento que mescla juventude, experiência e visão estratégica. A presença de nomes como Carlos Cuesta, Andrés Gomes, Thiago Mendes e Matheus França, por exemplo, mostra que o clube deixou de lado contratações aleatórias e começou a priorizar jogadores com lastro, com capacidade comprovada e que chegam para vestir a camisa como protagonistas. Matheus França talvez seja o símbolo maior dessa nova era. Uma joia revelada pelo Flamengo, vendida ao futebol inglês por valores milionários, e que agora retorna ao Brasil para defender justamente o maior rival do clube que o revelou.
A movimentação surpreendeu até mesmo os setores mais céticos da torcida, que viram no negócio uma resposta direta de que o Vasco está vivo, ativo e disposto a buscar atletas de alto nível, mesmo que isso signifique peitar os gigantes do mercado nacional. Matheus chega com moral, chega com visibilidade e, acima de tudo, com sede de mostrar que ainda pode brilhar. O curioso é que parte da imprensa ligada ao Flamengo não escondeu a surpresa com essa decisão. Ver uma promessa da Gávea optando por vestir a Cruz de Malta causou um incômodo evidente. Mas para o torcedor vascaíno, pouco importa o desconforto do rival. O que interessa é que o Vasco está se fortalecendo com jogadores que têm qualidade e personalidade. Essa ousadia também se reflete nas estratégias de mercado. O clube, que durante anos ficou à margem das grandes movimentações, agora consegue atrair atletas com currículo europeu, com passagens por ligas competitivas e seleções nacionais. Diego Carlos, que está próximo de reforçar a zaga, é um nome com esse perfil. Um zagueiro que rodou por clubes importantes, viveu a pressão da Premier League, foi protagonista em uma das melhores fases do Sevilha e conhece o que é jogar em alto nível. A experiência dele pode ser fundamental não só pela questão técnica, mas pelo que representa em termos de liderança. Um jogador com esse histórico dentro de um elenco em reconstrução tem o poder de organizar, orientar e transformar um sistema defensivo que há pouco tempo era sinônimo de insegurança. E por falar em reconstrução, a questão financeira segue como um dos pilares centrais desse novo Vasco. Mesmo com reforços de peso chegando, o clube tem adotado uma postura cautelosa e, ao mesmo tempo, inteligente. A maioria dos jogadores que desembarcaram em São Januário veio por empréstimo, sem custos de transferência, o que permite ao clube avaliar o desempenho em campo antes de fazer investimentos mais altos. No caso do Carlos Cuesta, o Vasco decidiu sim colocar a mão no bolso, mas estamos falando de um zagueiro titular da seleção colombiana. É um investimento que se justifica não apenas pelo presente, mas também pelo potencial de valorização no futuro. Jogadores de seleção, jovens e com mercado na Europa, têm tudo para gerar retorno técnico e financeiro. O mesmo vale para Andrés Gomes, que chegou cercado de expectativas. O atacante colombiano é veloz, habilidoso e tem características que há tempos faziam falta ao elenco cruzmaltino. A presença dele no grupo dá mais profundidade ao ataque e oferece a Fernando Diniz mais uma opção de qualidade para o setor ofensivo. Ainda que precise de tempo para adaptação, principalmente ao estilo mais cadenciado do futebol brasileiro, Gomes tem tudo para se tornar peça importante nos próximos compromissos do Vasco. E isso sem contar com a versatilidade de jogadores como Carlos de Pena, que pode atuar em diferentes faixas do meio-campo e ser um coringa importante na rotação do elenco. Mas nem tudo são flores. A lesão do lateral Paulo Henrique preocupa e levanta novamente a discussão sobre a profundidade do elenco em algumas posições. O jogador, que vinha sendo titular absoluto na lateral direita, sentiu dores e foi substituído ainda no intervalo do clássico contra o Botafogo. Com isso, sua presença contra o Sport está praticamente descartada. A comissão técnica já trabalha com a possibilidade de utilizar improvisações ou dar chances a reservas que ainda não tiveram minutos suficientes em campo. E é nesse tipo de situação que se vê a importância de um elenco robusto, com peças que mantenham o nível mesmo quando os titulares não estão disponíveis. Apesar das ausências, o ambiente no CT Moacir Barbosa é de otimismo. A chegada dos novos reforços trouxe uma energia diferente, um clima de competição interna saudável que eleva o nível dos treinos e exige mais de cada jogador. Fernando Diniz, que tem se mostrado satisfeito com as opções que estão chegando, terá o desafio de encontrar o equilíbrio entre manter uma base consistente e encaixar as novas peças sem comprometer o desempenho coletivo. E o próximo teste já tem data marcada, domingo, contra o Sport, em mais um duelo decisivo na caminhada vascaína no Campeonato Brasileiro. É o tipo de jogo em que 3 pontos podem representar muito mais do que a posição na tabela. Podem significar confiança, moral elevada e, principalmente, consolidação de um elenco que ainda está sendo moldado. Do lado administrativo, a venda de Lucas Figueiredo não apenas alivia a folha, como também representa uma injeção financeira bem-vinda. O atacante, que não fazia parte dos planos imediatos do técnico, vai render cerca de 5 milhões de reais ao clube. E o melhor,
o Vasco ainda mantém parte dos direitos do jogador, o que pode gerar lucros futuros em uma nova venda. Essas operações pontuais, ainda que não sejam bombásticas em termos midiáticos, fazem parte de um plano maior: colocar as finanças em ordem, reduzir passivos e dar fôlego para investimentos mais consistentes. Um clube estruturado fora de campo tende a colher resultados dentro dele. E essa é uma lição que o Vasco parece ter aprendido da forma mais dura nos últimos anos. E se a parte financeira começa a respirar, o clima político também vive uma fase mais tranquila. A sintonia entre diretoria, comissão técnica e elenco é visível. Não há notícias de rachas internos, vazamentos ou tensões nos bastidores, algo que, por muito tempo, fez parte da rotina vascaína. Essa estabilidade institucional é fundamental para que o trabalho se desenvolva com tranquilidade. Ainda que os resultados não venham de forma imediata, o importante é manter o norte, o planejamento e a transparência com o torcedor. E nesse ponto, a figura do presidente Pedrinho tem sido importante. Mesmo sem se expor em excesso, ele tem dado respaldo total ao projeto encabeçado por Admar Lopes e Fernando Diniz, e isso tem feito diferença. A verdade é que o Vasco está, aos poucos, resgatando sua identidade. O torcedor começa a se reconhecer novamente no time que entra em campo. E isso vai além de vitórias ou derrotas. É sobre ver jogadores comprometidos, um técnico com ideias claras, uma diretoria ativa e uma gestão que, mesmo com limitações, não se esconde. Esse resgate passa por nomes, mas também por atitudes. Por decisões que, mesmo impopulares em um primeiro momento, têm como objetivo maior reconstruir o clube em bases sólidas. A contratação de jogadores como Diego Carlos mostra que o Vasco voltou a ter ambição, voltou a mirar alto. E mais do que isso, voltou a ser respeitado no mercado. É claro que o caminho ainda é longo. O elenco precisa se provar em campo, precisa transformar todo esse planejamento em vitórias, em pontos e, principalmente, em estabilidade na tabela. Mas há motivos reais para acreditar que a tempestade começa a dar lugar a um novo tempo. E nesse processo, cada passo conta. A venda bem negociada de um jogador, a chegada de um reforço estratégico, a recuperação de uma peça importante, tudo isso vai compondo o cenário de um clube que quer voltar a ser protagonista. E quando a torcida percebe que há um projeto coerente sendo colocado em prática, o apoio vem naturalmente. São Januário, que nos últimos anos foi palco de protestos e tensões, agora volta a ser sinônimo de esperança e apoio incondicional. Por isso, o jogo contra o Sport ganha um peso simbólico importante. É a chance de mostrar que o Vasco não está apenas se reforçando nos bastidores, mas que esse novo time começa a dar respostas também dentro das quatro linhas. Uma boa atuação, uma vitória convincente, e o clima pode melhorar ainda mais às vésperas do duelo decisivo contra o Botafogo pela Copa do Brasil. E é nesse ritmo que o Vasco vai construindo, dia após dia, um novo capítulo da sua história. Um capítulo que pode recolocar o clube no lugar que nunca deveria ter saído, entre os grandes protagonistas do futebol brasileiro. E tudo isso, tijolo por tijolo, com trabalho sério, pés no chão e um olho no presente e outro no futuro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O presidente do Vasco, Pedrinho, movimentou os bastidores do futebol brasileiro nesta semana ao mandar avisar que a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do clube está prestes a ser vendida para o empresário de origem árabe conhecido apenas como Al Hilal. O burburinho nos corredores da sede do clube e nas redes sociais é intenso, com fontes não oficiais afirmando que a negociação já está em estágio avançado e que a assinatura dos contratos seria apenas uma questão de semanas. Torcedores dividem-se entre a expectativa de um investimento milionário capaz de tirar o Vasco de uma crise financeira histórica e o receio de perder a identidade do clube centenário. O assunto tomou conta de grupos de WhatsApp e fóruns de discussão, onde analistas de mercado esportivo tentam decifrar o perfil de Al Hilal e o impacto de sua possível entrada na gestão do time. Fontes próximas à diretoria indicam que a decisão não teria sido tomada de forma precipitada e que Pedrinho estaria convencido de que a venda é a única alternativa viável para estabilizar o clube, quitar dívidas e viabilizar reforços de peso, algo que, historicamente,
tem sido um desafio constante para a equipe. Enquanto isso, torcedores aguardam ansiosamente por detalhes concretos sobre a transação, que pode mudar radicalmente a história recente do Vasco. Nos bastidores, especula-se que Al Hilal teria demonstrado interesse não apenas em adquirir a SAF, mas também em implementar uma reformulação profunda no clube, incluindo a reestruturação do elenco, modernização das instalações e até mudanças estratégicas no marketing e na captação de patrocínios. O nome do empresário circula em conversas discretas, e poucos detalhes oficiais sobre sua trajetória e histórico de investimentos esportivos foram divulgados, aumentando o clima de mistério em torno da negociação. Jornalistas especializados em mercado esportivo apontam que o timing da operação poderia ser estratégico, aproveitando a instabilidade financeira do Vasco para negociar condições favoráveis, enquanto a torcida e a mídia permanecem em expectativa constante. A possibilidade de Al Hilal se tornar proprietário de um clube com tradição centenária desperta paixões e críticas, e especialistas destacam que a entrada de investidores estrangeiros no futebol brasileiro ainda é um tema delicado, com riscos e oportunidades. A movimentação nas redes sociais intensifica rumores sobre possíveis contratações, mudanças no comando técnico e até mesmo influências externas em decisões internas, deixando o ambiente do clube tomado por especulações. Enquanto a negociação avança, o presidente Pedrinho mantém um perfil discreto, evitando entrevistas diretas, mas reforçando a mensagem de que a venda da SAF é inevitável, o que só alimenta ainda mais os comentários e teorias entre torcedores e jornalistas. O rumor sobre a venda da SAF também desencadeou debates sobre o futuro do Vasco em competições nacionais e internacionais. Alguns analistas sugerem que a entrada de Al Hilal poderia trazer investimentos imediatos em infraestrutura e elenco, colocando o clube em posição de disputar títulos mais ambiciosos, enquanto outros alertam para os riscos de uma mudança abrupta na gestão, com possível descontentamento de funcionários, jogadores e setores da torcida. A especulação sobre a negociação também aumentou a pressão sobre a diretoria para divulgar informações oficiais, mas Pedrinho permanece firme em seu comunicado interno, reforçando que a venda é uma decisão estratégica e necessária para garantir a sobrevivência do clube. Nas redes sociais, torcedores dividem-se entre entusiasmo e desconfiança, levantando questões sobre a preservação da identidade do Vasco, sua história e valores, caso a SAF seja realmente adquirida por um investidor estrangeiro. Comentários em fóruns esportivos discutem ainda possíveis cenários, desde mudanças no comando técnico até grandes investimentos em contratações de impacto, alimentando uma sensação de expectativa quase palpável no ar. A movimentação nos bastidores do futebol carioca coloca o Vasco em evidência, e o rumor da venda da SAF torna-se um dos assuntos mais comentados entre jornalistas, especialistas e torcedores, com previsões variadas sobre os efeitos da possível negociação. No ambiente político e corporativo do futebol, a notícia sobre a venda da SAF do Vasco para o Hilal provoca ainda mais curiosidade e especulação. Fontes extraoficiais indicam que negociações preliminares com investidores estrangeiros já teriam sido realizadas nos últimos meses, e que a decisão final dependeria de um acordo formal com a diretoria atual e a aprovação de órgãos regulatórios. O nome de Pedrinho, presidente do clube, aparece centralizado nesse processo, sendo apontado como o principal articulador e defensor da venda, em busca de uma solução para a crise financeira e para a necessidade de modernização da gestão do Vasco. Enquanto isso, torcedores, conselheiros e membros da imprensa esportiva acompanham cada movimento, cada declaração e cada pista sobre a transação, tentando decifrar se o investimento de Al Hilal trará a renovação tão desejada ou se poderá gerar conflitos internos e resistência de setores que prezam pela tradição do clube. A pressão por transparência aumenta, e a expectativa em torno do anúncio oficial se mistura com rumores sobre estratégias de marketing, reforço do elenco e possíveis parcerias internacionais, criando um clima de suspense e ansiedade que se espalha rapidamente entre todos os envolvidos, mantendo o Vasco sob os holofotes do cenário esportivo brasileiro. Enquanto a negociação segue envolta em mistério, especula-se sobre o impacto que a entrada de Al Hilal poderá ter no Vasco a curto e longo prazo. Rumores sugerem mudanças profundas no modelo de gestão, com reestruturação financeira, ampliação de patrocínios e um olhar mais internacional para o clube, algo que poderia alterar a maneira como o Vasco se relaciona com torcedores, patrocinadores e mídia.
Alguns analistas indicam que o investimento poderia permitir contratações de grande porte, mudanças na diretoria técnica e até maior projeção internacional, enquanto críticos levantam a questão de que decisões precipitadas poderiam gerar resistência e descontentamento entre setores históricos do clube. Nas redes sociais, a torcida alimenta uma enxurrada de teorias, especulando sobre a identidade do investidor, suas intenções e possíveis estratégias para transformar o Vasco em um clube mais competitivo financeiramente. Entre jornalistas e insiders do futebol, o burburinho não para, com apostas sobre o momento exato da assinatura do acordo e sobre como a notícia será recebida pelo público, criando um clima de expectativa que mistura esperança, ansiedade e dúvida. Enquanto isso, Pedrinho mantém-se firme, reforçando a inevitabilidade da venda, consolidando o rumor como um dos principais assuntos do futebol nacional e deixando o futuro do Vasco cercado de incerteza e possibilidades. Se a venda da SAF para o Hilal se concretizar, o Vasco poderá entrar em uma nova era, com impactos que vão desde a gestão administrativa até a performance em campo. Rumores indicam que o investidor já estudaria possíveis estratégias para modernizar o clube, desde a gestão de base, infraestrutura, marketing e presença digital, até a captação de talentos internacionais. Torcedores dividem-se entre otimismo pela promessa de investimentos milionários e receio de mudanças que poderiam afetar a identidade e tradição do clube centenário. Nos bastidores, conselheiros, jornalistas e profissionais do futebol acompanham cada movimento, cada declaração e cada sinal de negociação, tentando antever o futuro do Vasco. Pedrinho, enquanto isso, reforça sua postura de liderança, comunicando que a venda é uma necessidade estratégica, mas mantendo a discrição sobre detalhes do acordo, o que alimenta ainda mais o clima de burburinho. Comentários sobre contratações, mudanças no comando técnico e influências externas circulam intensamente nas redes sociais, fóruns e grupos de discussão, criando uma atmosfera de especulação constante. Caso a negociação avance, o impacto sobre o Vasco pode ser profundo e duradouro, transformando a percepção do clube entre torcedores, investidores e profissionais do futebol, consolidando o rumor da venda como o assunto mais comentado no cenário esportivo do país. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.